Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo deste canal de YouTube. Calor, calor, calor em San Andreas, Santo André, 26 graus, mas com certeza deve estar uns 30 graus lá fora. Vontade de comprar um ar-condicionado batendo. Mas, enquanto isso, a gente vai de suquinho de abacaxi. Palhaçadas à parte, hoje eu quero tratar sobre um tema que me veio na cabeça, ou na verdade foi um vídeo que me foi pedido durante o almoço de Natal. Um primo da minha esposa chegou pra mim e falou: Pet, deixa eu te perguntar, existe alguma maneira de crescer na vida sem não sem fazer nada, mas trabalhando pouco, não se estressando muito com as coisas, etc. E aí eu lembro que quando ele me faz a pergunta, ele falou: cara, não, assim, a verdade é que não existe. Você precisa se trabalhar para gerar resultado, para mostrar resultado e etc. E avaliação de desempenho e ter alguma chance, enfim, existe N, assim, tipo, ninguém, a não ser que você nasça herdeiro, ganhe na Mega Sena ou trabalhe com atividades ilícitas, você não ganha dinheiro fácil. Mas, quando ele me perguntou isso, me veio uma reflexão de um livro que eu li também muito tempo atrás, em 2014, quando eu comprei um Kindle. Na verdade eu ganhei do meu pai um Kindle e tinha lá alguns livros gratuitos para baixar e tal, procurei alguns livros de negócio. E aí ele tem um livro que se chama O Gerente de Projetos Preguiçoso, alguma coisa nesse sentido. Depois eu deixo o nome e o autor na descrição. E aí, quando ele me fez essa pergunta, quando ele fez essa pergunta, me veio esse livro na hora e eu até falei: cara, existem métodos para você não se superlotar de trabalho. Obviamente que não existe uma resposta ou que nem eu falei, uma maneira de ganhar dinheiro fácil, a não ser de maneiras que não sejam tão legais assim, no sentido da lei, né? E esse livro, eu lembro que eu baixei esse livro, então era gratuito e tal, baixei o livro para ler durante o meu deslocamento até o trabalho. E ele trazia muitos conceitos interessantes. Então, quando você fala sobre o gerente de processo preguiçoso, eu ia falar perigoso. Quando você fala de gerente de projetos perigoso, preguiçoso, acabei falando perigoso. Ele não fala, tipo, você vai ser preguiçoso, você não vai fazer nada e vai mandar alguém fazer por você, né? Porque quando tem um gerente de projeto, você acaba tendo geralmente uma equipe, um squad, como chama-se hoje em dia, mas você tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com você no dia a dia, fazendo acontecer os projetos, o andamento, os follow-ups, os entregáveis, as reuniões, etc. Mas um gerente de projeto, ou qualquer pessoa que está cuidando de um projeto, ele não tem normalmente só um projeto na esteira dele, ele tem vários. E aí que entra o conceito do gerente de processo preguiçoso, que na verdade é um nome apelativo para falar sobre aonde você precisa dar energia e aonde você pode deixar as coisas indo no flow, né? Indo caminhando normalmente, e depois você vai retomando. Comparando com uma aviação, por exemplo, os momentos de maior tensão e preparo são tem o momento da decolagem, que o controle está na mão dos pilotos, e depois os momentos de aproximação e pouso, que também o controle está na mão dos pilotos. No interim do voo é o piloto automático que vai navegando.
Ah, mas o piloto automático sabe o que ele vai ter que fazer? Não. Antes do voo decolar, com todo mundo no chão, os passageiros ainda chegando, despachando, etc., aguardando na sala de embarque, os pilotos começam um trabalho de preparação do cockpit, da cabine, para aquele voo. Então eles começam a colocar dentro do computador de bordo a rota, o perfil, né, que eles chamam, né, pelo que eu aprendi nos canais de YouTube da aviação, perfil de saída, para onde vai, qual proa, enfim, tem todo o esquema lá. Eles setam um computador de bordo para aquela localização, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, e depois de tudo isso, entre os passageiros, o avião decola e eles, de determinada altitude, acho que depois de 10 mil pés, eles ligam o piloto automático e o piloto automático leva o avião até o momento que é desacoplado e o piloto ou o copiloto retomam a operação da aeronave. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você está fazendo, você trabalha com múltiplos projetos, e aí eu não estou falando de liderança em si, mas eu estou falando como analista mesmo, num cargo de analista, num cargo de estagiário, qualquer cargo em que você vá lidar com várias coisas ao mesmo tempo, é você entender o esforço que você vai colocar naquilo, né? Então, pela urgência, pela importância, pelo cronograma, e você consegue ter um mapa de como você vai fazer e se preparar, seria a etapa pré-voo, né? Então você se prepara, você já sabe, então esse projeto aqui, ele vai durar, sei lá, em torno de 10, 15 dias, eu vou fazer todas as reuniões de preparo com o time, eu vou fazer, depois eu vou fazer a primeira reunião, que geralmente você chama todos os envolvidos naquilo, que stakeholders, clientes, pessoas que precisam saber o que está acontecendo. Você explica o projeto, PowerPointzinho, maneiro, show, explica premissa, os pontos principais, aonde você quer chegar, cronograma, acompanha a implantação, né, o início dos trabalhos, e depois entra na fase de piloto automático, que é a fase que você vai deixar aquele projeto rolando com as pessoas que fazem parte dele de alguma maneira, e você vai fazer a governança, e aí você assume um outro projeto na esteira e eles começam a andar em paralelo. Na época que eu tive no Viva Real, a gente, é um dos projetos que eu mais me orgulho na vida, a gente criou um projeto de venda B2B chamado Closer, né? Que era? A premissa básica que a gente tinha era que a maioria dos contatos de gente querendo assinar o Viva Real, um plano no Viva Real, eles não estavam sendo respondidos em tempo hábil. E aí, quando o vendedor pegava para conversar com o cliente, ele já tinha perdido a venda. Por quê? Porque perdeu o impulso. Quando a gente viu isso, a gente como planejamento comercial, a minha figura era planejamento comercial, eu comecei a estimar qual que era o potencial de ganho em faturamento ou em contrato, que isso poderia acrescer nas metas. E o quanto, né, uma análise de cohort, o quanto a gente perdia de probabilidade de fechamento por dias passados sem contato. E aí, quando a gente colocou aquilo, a gente percebeu, a gente tinha uma área que hoje em dia é chamada de SDR, no Viva Real a gente chamava de DBM, que fazia a qualificação do lead, que fazia a parte de todo o preparo, passava a conta para um executivo e aquela conta morria lá porque o executivo se perdia na carteira, N fatores. E aí a gente viu, mas teoricamente quem procura para fechar está mais propenso, né? Então ele precisa ter um atendimento rápido. E aí a gente começou a fazer todo esse projeto. Teve um gerente comercial que foi o Rafael Garcia, que ele comprou a ideia. A gente sentou, ele falou, cara, tamo junto. Então tinha um patrocinador nesse projeto, tamo junto. Pode pegar quem você quiser da equipe para testar.
Eu formatei o projeto, formatei com área de DBM, você vai passar os X leads por dia para tal pessoa, e aí a gente vai ver o resultado. Começou a rodar, durante um mês era eu, DBM e a pessoa que estava no projeto, vendendo. Fizemos política de comissão, etc, tudo diferenciado, mas o resultado dela, a gente pegou uma executiva que estava no meio do caminho, não era nem muito boa e também nem muito ruim, era alguém que a gente queria ver se focasse o que aconteceria. Ela estourou. A gente passou de uma média de conversão de 10, 12% para mais de 40%. Com esse negócio de contato rápido, de transferência depois, conforme foi evoluindo a telefonia, transferência em linha, mas ela recebia um número de X leads por dia, muito menor que os outros, mas com uma conversão maior. Contei toda essa história para falar que beleza, o projeto deu certo, ele começou a rolar, aí começou a entrar 1, 2, 3 executivos, e aí veio um gerente comercial apoiar, né? O Rafa era gerente regional, veio um gerente comercial apoiar, e a partir daí eu já não estava mais presente no dia a dia, olhando a cada segundo, ouvindo cada ligação telefônica e etc. Eu tirei o pé e comecei a cuidar de outra coisa. E por aí foi até acabar mudando de área e abrir e tocar a célula de regularização. Então o que eu quero dizer com esse vídeo basicamente é você colocar e a hora que você fazer um bom pré-projeto, então alinhar com as pessoas, ter uma boa premissa, ter patrocinadores, pessoas que acreditam no que você está fazendo e uma equipe estruturada. Depois disso, e isso eu era analista falando direto com o executivo, com o gerente, eu não tinha nenhum cargo de gestão, não tinha nenhum tipo de carteirada, e o meu gestor falou, vai, toca, é teu. Então você faz isso, você mergulha. A partir do momento que entrou numa fase de normalidade, então nada muito acontece, tá? Você encontrou o caminho, você não precisa estar lá olhando bitolado. Tira o pé e vai fazer algum outro projeto. E por aí vai. E aí, que momento que eu volto? Naquele momento que você vai concluir. Então, beleza, agora está na hora da gente fechar os resultados e decidir se isso é algo go ou não go, se a gente vai expandir, se a gente vai voltar para a prancheta, o que a gente vai fazer com esse projeto. E aí você volta, você pega todos os números, analisa, fecha o diagnóstico com a equipe e vai para a apresentação. É basicamente o ponto. Mas aí você pode me perguntar, eu trabalho muito com operacional, eu tô todo dia fazendo muito trabalho operacional, como é que eu faço? Aí eu acredito que é legal, pelo menos quando eu tinha alguma atividade operacional atrelada com atividade estratégica, separar horas, né? Então eu separava uma agenda do dia que eu falava, eu sempre fui uma pessoa que trabalho melhor à tarde do que de manhã. Então na manhã eu fazia toda a parte operacional e à tarde eu dedicava para os projetos. 1, 2, 3 projetos que eu tinha, alinhava e tal, criava um focus time, aqui é o momento do projeto. Alguém vinha falar comigo, eu falava, cara, é uma questão de vida ou morte, vai fechar, vai falir, vai explodir? Não, beleza, podemos falar em tal momento, alinhamento de urgência. Podemos falar amanhã, podemos falar daqui a pouquinho, tô terminando outra coisa. E aí você vai azeitando a sua agenda. Lógico, nem sempre é assim, tem muito atropelamento, tem muita urgência que na verdade a pessoa esqueceu de pedir, aí virou urgente, porque não era uma urgência se tivesse feito e tal, mas alguém vai ter que apagar o incêndio. Mas de maneira geral, eu reservava um momento do dia para a atividade operacional e um momento do dia para as atividades estratégicas. E aí, das atividades estratégicas dos projetos, eu dividia então em fases. E aí eu sabia, esse projeto é um projeto novo, é algo que que acredita-se muito, ou eu acredito particularmente muito, que às vezes a gente tem que ouvir a intuição. Vou me aprofundar, vou dedicar mais energia aqui. Essa parte é a governança, vamos perguntar como é que tá, vamos ver número, etc. Não precisa, e aqui tem uma outra reunião de status, alguma coisa nesse sentido.
e uma reunião de fechamento. Isso é o conceito do gerente de projeto preguiçoso, que na verdade é um gerente de projeto que sabe fazer o seu 80-20, né? Então, colocar 80% do esforço em 20% das coisas que realmente vai trazer valor. E isso é mutável, né? E aí, conforme as coisas vão rolloutando, né, expandindo ou parando, a gente vai revendo as prioridades. Essa é a dica de hoje. Ninguém ganha dinheiro fácil sem trabalhar, mas dá para ser inteligente para você não se perder nas tarefas e conseguir administrar seu tempo de uma maneira um pouco mais saudável no meio da loucura que é o dia a dia empresarial. Quem ficou até aqui eu agradeço muito, muito obrigado e até a próxima.